acaso você já se perguntou o que é necessário para a salvação da sua alma? Já se perguntou por que tantas igrejas têm regras, leis, dogmas, doutrinas diferentes? Sim? Não? Pois bem, nesse vídeo daqui nós vamos responder exatamente essas 4 questões. O que é necessário para ser salvo? De onde surge a doutrina? Para que ela serve? E não menos importante, religiosidade tóxica. Então vamos lá, pessoal, o que é necessário para ser salvo? Dogmas, leis, regras? Quando Cristo estava na cruz, pessoal, crucificado, um dos ladrões ao lado dele disse: se você é mesmo filho de Deus, por que você não nos salva? Por que você não nos liberta daqui da cruz? Então o outro ladrão do outro lado de Jesus falou: você não teme a Deus, mesmo quando está morrendo? Então ele se voltou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando chegares no teu reino. E Jesus Cristo, pessoal, ele respondeu logo em seguida: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, sem dogmas, sem leis, sem regras, sem nada, sem qualquer maracutaia, ele foi salvo. Aquele homem, no último minuto, nas últimas horas de sua vida, ele fez apenas uma coisa: se arrependeu. Ou seja, para ter salvação é necessário apenas isso: arrependimento genuíno. Assim como Paulo escreveu, pessoal, crê no Senhor Jesus Cristo e tu e a tua família serão salvos. Ou seja, é necessário apenas acreditar que Jesus Cristo é primeiro Deus e que ele tem poder para perdoar os seus pecados. Então é necessário apenas se arrepender e admitir que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, pessoal, não basta apenas se arrepender, é necessário mudar. E o que é mudar para o cristianismo? Mudar para o cristianismo é negar a própria carne. É você negar todo egoísmo, toda arrogância, todo orgulho que naturalmente os seres humanos têm. Mudar é negar a si mesmo. Todos nós, pessoal, independente de quem você seja, independente de quem seja o seu amigo, por mais boa pessoa que seja, a gente sempre vai ter algum resquício de orgulho, de vaidade, de avareza no nosso coração. O ser humano, ele é naturalmente indisciplinado, perverso, e ele é disciplinado e se torna alguém bom quando alguém disciplina isso, quando esse ser humano se submete a leis, a regras. No cristianismo, pessoal, isso é basicamente chamado de natureza caída. Quando Adão cometeu o pecado original, o pecado dele foi um pecado de orgulho. Ele quis se colocar acima de Deus, ter os mesmos entendimentos de Deus. Ele quis fazer a própria justiça, definir por si próprio o que é certo e o que é errado. Esse foi o pecado original de Adão. E quando Adão caiu, a humanidade inteira caiu. Por um homem só, entrou o pecado no mundo inteiro. E do mesmo modo, pessoal, por um homem só, que é Jesus Cristo, sai o pecado do mundo inteiro. Então é aqui que surge a doutrina, quando as pessoas tentam agradar a Deus, fazendo coisas ou deixando de fazer coisas. Jesus Cristo, pessoal, ele resumiu todos os mandamentos, todas as leis em 2 só: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Todos os outros mandamentos, leis e regras da Bíblia surgem desses 2: amar a Deus e amar ao próximo. Tudo que se faz, que um cristão faz, é em prol dessas 2 coisas: amar a Deus e amar ao próximo. Alguns podem olhar para isso e dizer que é loucura, mas boa parte do cristianismo, pessoal, se resume basicamente em você servir ao próximo. Boa parte do cristianismo consiste basicamente em ser altruísta. É você colocar o outro acima de você mesmo. Você é altruísta, pessoal, porque o amor é altruísta. E Deus é amor e justiça. O maior no reino dos céus é aquele que serve a todos. Porque até mesmo o Filho do Homem, o Filho de Deus, veio para servir e não para ser servido. Jesus Cristo veio aqui na terra para morrer por nós, para morrer por você, e não para ser servido como rei e glorificado como rei aqui na terra. O reino dele não é desse mundo. Então, pessoal, para que serve a doutrina? Agora que a gente sabe que a doutrina, ela vem desses 2 principais mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, a doutrina, pessoal, também tem o objetivo de santificação. Tem o objetivo de santificar aquele que quer servir a Deus. É se santificando cada vez mais, orando, jejuando, buscando a Deus com humildade, que você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. E quando você se torna cheio do Espírito Santo de Deus, é aí que você vai poder fazer milagres, que você vai poder curar pessoas enfermas, que você vai poder expulsar demônios e fazer entre outras maravilhas. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais obras você vai poder fazer para Deus. Porque Deus ouve as orações
dos servos que são fiéis. Então é quando você tem essa entrega total para Deus que você vai conseguir fazer obras cada vez maiores para Ele. É por isso que inclusive é tão difícil a gente ver isso acontecendo hoje em dia, porque as pessoas não querem se submeter completamente a Deus hoje em dia. A gente tem as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, a gente prefere focar nisso. Mas isso não tira completamente a sua salvação, a não ser que você se renda aos prazeres mais promíscuos possível. Isso não tira a sua salvação, isso só impede que você utilize o seu potencial máximo na obra de Deus, na obra que é eterna. Mas fazer tudo isso daí, pessoal, exige um pouco de cuidado. É preciso saber fazer isso com sabedoria, para você não acabar caindo numa religiosidade tóxica. É preciso saber agradar a Deus sem ser religioso. Porque a religião, pessoal, ela mata, ela destrói, ela divide, ela arrasa cada vez mais as pessoas. Ela torna um processo que deveria ser livre, que é seguir a Cristo e se santificar cada vez mais, em um peso, em uma coisa que destrói, numa obrigação sua, e todos aqueles que não fazem isso vão para o inferno, ou sei lá o que. Isso não é servir a Cristo, isso é ser religioso. Ela torna pessoas religiosas, arrogantes e cegas pela religiosidade. A principal doutrina, pessoal, é fé. Fé com aconselhamento do Espírito Santo de Deus. E quanto mais você se santifica, mais o Espírito Santo de Deus vai estar em você. Não é o egoísmo ou o ódio que te move, e sim o amor. E como eu disse antes, Deus é amor e justiça. O fardo de seguir Jesus, pessoal, ele é para ser uma coisa leve. Entendeu? Jesus Cristo, ele veio justamente para tirar o fardo pesado que era na lei de Moisés, na religião, que as pessoas louvavam a Deus com a boca, mas não com o coração. Jesus, ele tira esse fardo na cruz e faz com que a única coisa necessária para a salvação é o arrependimento genuíno. É você se arrepender das coisas más que você fez, dos pensamentos maus que você teve e falar com Deus pessoalmente, de coração aberto. Então eu convido, pessoal, você hoje mesmo a falar com Deus. Nas suas orações antes de dormir hoje, você tem um tempinho, cara. Todo mundo tem 2 minutos para falar com Deus. Todo mundo tem um tempinho antes de dormir só para falar com Jesus Cristo. Falar, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, hoje foi um dia bom. Falar com Deus como se ele fosse um amigo, entendeu? Como se ele fosse um pai presente ali. É você se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Se libertar dos seus vícios, de tudo aquilo que te destrói, de todo aquele sentimento ruim e amargo que é viver à mercê do mundo, dos prazeres, das coisas do mundo. Bom, pessoal, se este vídeo foi interessante para você de alguma forma, por favor, considere se inscrever no canal. Eu sou Victor Daniel de Lima, que a paz de Cristo esteja convosco e até a próxima.